grande família. Os Trapalhões. Zorra Total. Clássicos como esses que marcaram época e fizeram você se divertir. Quantos sorrisos cabem em 60 anos? Eu não sei, eu tô chegando nos 50 ainda. Então já vai logo te emperequitando para o showzaço de 60 anos da Globo. É hoje, depois de Vale Tudo, aqui na sua TV Liberal. Olá, muito boa noite para você, muito obrigado pela sua companhia, seja bem-vindo ao JL2 desta segunda-feira, dia 28 de abril. Veja agora as principais notícias do dia. Secretarias de Saúde do Estado e da capital descartam a possibilidade de um surto da doença Mpox no Pará. Bandidos invadem o prédio de uma faculdade particular em Belém e geram pânico entre estudantes e funcionários. Belém é considerada a 7ª cidade da gastronomia por uma publicação internacional. E no futebol, o Paysandu segue sem vencer na Série B, depois do empate com o CRB ontem, no Mangueirão. Agora, no JL2. Um grupo armado invadiu uma faculdade particular na manhã de hoje, no bairro de Nazaré, em Belém. O pânico tomou conta de funcionários e de alunos. A arma de um dos seguranças da instituição foi levada. A movimentação em frente à instituição de ensino foi intensa. Esta aluna chorava bastante e precisou ser acolhida por colegas. Estudantes relataram o desespero dentro do prédio. Uma amiga nossa estava aqui embaixo, ela só mandou mensagem no nosso grupo falando: fiquem dentro da sala de aula porque está tendo assalto dentro da instituição. Era por volta de 10h30 da manhã quando os criminosos invadiram a faculdade particular localizada neste trecho da Avenida Gentil Bittencourt. Eles teriam feito a abordagem no térreo, em salas administrativas da instituição. Pelo que eu entendi, eles queriam dinheiro, estavam atrás do dinheiro. Aí, como eles foram para o financeiro e viram que não tinha nada, porque hoje, como tudo é digital, não tem como ocorrer mais da transferência no papel, ficou essa situação. Aí, como eles estavam lá, os seguranças, teve o rendimento do segurança também. E foi isso, todo mundo desesperado. Durante o tempo que os criminosos ficaram dentro da instituição, muitos alunos que estavam nos andares superiores do prédio se trancaram dentro das salas e também apagaram as luzes, com receio de que os assaltantes invadissem o local. Eu estava no 2º andar, mas o professor não deixou a gente sair da sala. Mas sim, foi um desespero imenso, a gente não sabia se eles iam entrar na nossa sala e iam nos assaltar ou não. E eles pediram pra gente deitar no chão, o professor, pra gente ficar em silêncio. Eles desligaram as luzes e pediram pra gente colocar nossas cadeiras na sala e a gente guardou nossos celulares. A gente ficou muito nervoso porque o professor falou que eles estavam armados. Policiais militares estiveram no local e analisaram imagens das câmeras de segurança. Levaram a arma do vigilante e a gente já identificou quem são os criminosos e estamos no encalço deles. Daqui a pouco devem estar presos já. Em nota, o Centro Universitário Fibra informou que ninguém foi feito refém e que todas as medidas de segurança foram prontamente tomadas, mantendo a comunidade acadêmica preservada e segura. Ainda nesta edição aqui do JL2, a gente mostra os desdobramentos deste caso ao longo da tarde de hoje. 2 pessoas foram presas e um outro suspeito morreu em um confronto com a polícia. E a polícia apreendeu parte de uma quadrilha que teria envolvimento com furtos, principalmente de celulares, em grandes eventos em Belém. As prisões aconteceram ontem, durante o jogo do Paysandu contra o CRB. Enquanto a bola rolava em campo, o contra-ataque aos criminosos acontecia no acesso ao Mangueirão. Os 12 suspeitos foram presos pouco depois do início da partida, 10 homens e 2 mulheres. Com eles foram apreendidos 8 celulares. Eles se espalhavam depois que eles entravam no estádio e procuravam locais de aglomeração para justamente furtar, aquele furto qualificado por destreza, onde eles tiram um aparelho celular do seu bolso, da sua bolsa, sem que a vítima perceba. E dessa forma eles atuavam, tanto em jogos de futebol, como em shows,
tanto na cidade de Belém como em outros estados. A identificação dos 12 suspeitos ocorreu por meio do sistema de câmeras instaladas no acesso e dentro do Mangueirão. Ontem, lá mesmo, um dos celulares furtados foi devolvido à dona. Os demais aparelhos também serão entregues às vítimas, mas antes vão passar por uma perícia. O objetivo é tentar chegar ao restante do bando e, assim, desmontar o esquema. Vai ser dado continuidade ao trabalho de investigação, porque essa associação criminosa possui mais delinquentes. A Polícia Civil, o sistema de segurança vai continuar investigando, né, e os elementos que foram colhidos neste flagrante vão servir para embasar demais investigações. E qualquer informação que ajude esse trabalho aí de investigação da polícia pode ser repassada pelo Disque Denúncia. O número está aí na tela, 181. O sigilo e o anonimato são garantidos. Um trecho da PA 150 começou a passar por obras de reparo nesta segunda-feira. A Operação Tapa Buraco foi iniciada depois de um acidente com morte registrado ontem nesse mesmo perímetro. Uma motocicleta e um carro de passeio bateram de frente na tarde do último domingo. Foi na PA 150, próximo à Ponte São Félix, que o acidente aconteceu. A motociclista voltava do trabalho quando sofreu o acidente. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Irani Vieira passa pela via todos os dias e fala sobre o perigo constante e destaca que a falta de manutenção e sinalização na estrada contribui para o alto número de acidentes. É que não tem sinalização, não tem acostamento, não tem nada, então tudo isso prejudica. Esse trecho da PA 150 é conhecido pelo grande número de acidentes, de acordo com os moradores da região. Depois da morte da jovem, iniciou o trabalho de recuperação da via, que inclui tapa-buracos, mas ainda assim, os moradores aguardam pela sinalização da via. Que é meio perigoso, sempre foi perigoso esse trechinho. Esse trechinho aqui, ali embaixo, sempre é muito buraco. Os trabalhos de melhoria devem continuar nos próximos dias. Bem, a concessionária que assumiu a gestão da rodovia em agosto do ano passado informou que tem trabalhado intensamente para promover a recuperação da estrada. Além do serviço de tapa-buracos, como você viu na reportagem, estão sendo realizadas obras de recapeamento e o reforço da sinalização. O investimento somaria mais de 238 milhões de reais até setembro de 2025. Também estão previstos serviços de restauração da rodovia. Uma mulher foi encontrada morta em uma vicinal de Redenção no sul do Pará na manhã do domingo. Maria Cibele Silva Feitosa, de 31 anos, foi enterrada hoje no cemitério público da cidade. A perícia constatou que ela tinha um ferimento no pescoço. A linha de investigação da polícia é feminicídio. O companheiro de Maria Cibele está foragido. Ele é o principal suspeito do crime. A vítima era mãe de 2 crianças. E a gente espera que a sua participação no JL2 faça o seu comentário sobre as notícias do dia e mande para o nosso WhatsApp, o número 99430001. Se você preferir, é só apontar a câmera do celular para esse QR Code que tem na sua tela, bem no cantinho. Daqui a pouco, a sua mensagem pode ser lida aqui no nosso telão. E a seguir, as secretarias de saúde do estado e da capital descartam a possibilidade de um surto da doença Mpox no Pará. E o Paysandu segue sem vencer na Série B, depois do empate de ontem com o CRB no Mangueirão. Agora são 7h07. Aqui temos imagens ao vivo da Avenida Senador Lemos na capital. O homem aqui atravessando, só com apoio ali, com dificuldade de caminhar, de uma forma sempre arriscada. O motociclista também aqui utilizando a ciclovia, atitudes perigosas que podem causar graves acidentes. Volto já. Eu tenho orgulho. Mesmo com o anúncio do governo federal de redução no preço do diesel, motoristas reclamam que o valor não diminuiu nos postos de Belém. De acordo com o Diese, a capital é a 6ª do Brasil com o preço mais alto. Veja só. A redução no preço do diesel foi anunciada, mas na prática, quem depende do combustível para trabalhar ou se locomover em Belém ainda não sentiu a diferença. Impacta na rotina de todo mundo, né? O diesel o pessoal do transporte, da logística, utiliza muito combustível, então ele impacta nos preços de forma geral.
Agora teve um aumento ano passado e esse aumento ele estabilizou o preço. A redução anunciada pelo governo na semana passada a gente ainda não verificou nos postos. Em média, o preço do litro do diesel está sendo comercializado a R$ 6,49 aqui na capital paraense. De acordo com o levantamento do DIEESE, Belém é a sexta capital que cobra o valor mais caro de todo o país, o que evidentemente tem preocupado quem precisa do combustível para trabalhar no dia a dia. Adrian é motorista em uma locadora de veículos que usa tanto a gasolina comum quanto o diesel. Você acredita que de fato isso vai chegar nas bombas? Vamos ver, né? Espero que sim, porque quem trabalha com automóvel dói no bolso, porque se não for assim ninguém trabalha. É difícil, porque para trabalhar, se não tiver o automóvel, não tem como. Em Belém, os preços do diesel variam entre R$ 5,75 e R$ 7,55. Estamos falando também de uma relação de preços que para o Pará é importante, até porque nós temos um dos combustíveis mais caros comercializados dentro do estado. O carro elétrico foi uma saída que o Claudinei encontrou para fugir dos altos custos dos combustíveis. Ele é motorista por aplicativo. Era horrível. Todo dia, às 6 horas da manhã, R$ 120 de gasolina. Toda manhã. Era isso aí. Hoje em dia, com 30, 40 reais de carga, eu rodo o dia todo e ainda sobra para outro dia. Demora, né, para chegar o repasse, mas quando tem o aumento, no outro dia já está tudo mudado, mesmo com o estoque antigo lá no tanque. Bem, as Secretarias de Saúde do Pará e de Belém descartaram um surto de Mpox no estado. A doença viral tem como um dos principais sintomas feridas pelo corpo. O caso mais recente foi registrado nos últimos dias na capital. A morte do cantor de forró de 39 anos no último dia 22 acendeu o alerta para a doença. Augusto Bezerra Pinheiro Neto, conhecido como Guto Chibatada, foi diagnosticado com Mpox em março. De acordo com a família, ele teria contraído a doença no final do ano passado durante uma viagem. O cantor, que inicialmente foi mantido em isolamento, recebeu alta hospitalar e foi encaminhado para tratamento em uma unidade de referência. Mas comorbidades já existentes e infecções oportunistas teriam agravado o quadro de saúde dele, que morreu horas depois de dar entrada no PSM da 14 na semana passada. Hoje, as secretarias de saúde do estado e de Belém falaram sobre o cenário da doença. O estado do Pará encontra-se abaixo dos índices preconizados pelo Ministério da Saúde no acompanhamento da Mpox. Não há surto, não há epidemia, não há endemia, não há pandemia. Nós temos que manter a serenidade, né, e seguir junto às secretarias municipais de saúde, atuando dia após dia, prevenindo os agravos de saúde e mantendo a estabilidade endêmica da nossa população. A Mpox é uma zoonose viral transmitida por contato próximo a fluidos corporais de uma pessoa contaminada ou por arranhões ou mordida do animal com a doença. O principal sinal e sintoma é a própria lesão de pele, né? Mas o paciente pode ter uma febre, que não é uma febre que chame a atenção, ele tem gânglios e ele tem uma dor de cabeça, mas assim, o que chama a atenção são as lesões. Em 2023, foram contabilizados 27 casos e uma morte por Mpox no Pará. Já em 2024, o estado confirmou 64 casos sem registros de morte. Este ano, até o dia 23 de abril, foram registrados 18 casos de Mpox no Pará e um importado de outro estado. Neste mesmo período, foram confirmadas 2 mortes, uma em Santarém e outra em Ananindeua, ambas em pacientes que tinham comorbidades, que aumentam o risco de agravamento da doença. Nós, enquanto estado e municípios, estamos monitorando, principalmente no que tange o diagnóstico precoce, que é fundamental, né, para que se inicie as medidas de conforto do paciente. A Secretaria de Saúde de Belém esclareceu que, apesar do diagnóstico da doença, a causa da morte do cantor não foi a Mpox. Foi veiculado que ele teve Mpox e as causas relacionadas ao óbito não foram relacionadas diretamente ao Mpox, foram outras situações clínicas. Isso já está confirmado? Isso já está confirmado nos relatórios epidemiológicos. Em caso de suspeita da doença, a orientação é procurar imediatamente uma unidade de saúde para avaliação e atendimento adequado.
Nós temos as salas de situação que monitoram todos os casos, que investigam toda a complexidade de que envolve cada caso. Os médicos são capacitados, as equipes são capacitadas a dar o diagnóstico, a utilizar o fluxo adequado. A mpox só pega se tiver contato próximo. Não há possibilidade de surtos assim, porque a gente tem poucos casos na cidade. Todos nós ainda estamos muito assustados e traumatizados, né? Após uma pandemia de Covid-19. Mas no momento não é necessário pânico, clareza, coerência e o cuidado de sempre. Olha, no início do jornal você acompanhou uma reportagem sobre um assalto que assustou estudantes e funcionários hoje de manhã em uma faculdade particular no centro de Belém. Durante a tarde, 2 homens suspeitos de envolvimento nesse assalto foram presos na capital. Um terceiro morreu em um confronto com a polícia. Depois do assalto no bairro de Nazaré, os bandidos seguiram até um supermercado no bairro do Jurunas e fugiram, abandonando o carro usado no assalto. Durante as buscas aos criminosos, 2 homens foram levados para a divisão de repressão a furtos e roubos. Um terceiro suspeito era este homem, que estava de camisa amarela. Ele teria reagido à abordagem policial no bairro da Terra Firme. Foi baleado e não resistiu ao ferimento. Com o suspeito, a PM apreendeu uma arma. O carro utilizado pelos criminosos passou por perícia para auxiliar as investigações. Há grande indício de que seja o veículo utilizado na ação. O veículo já foi periciado no objetivo de identificar as digitais. E estão em diligência agora pelo bairro para identificar a pessoa que deixou o veículo aqui e outros que possam também ter participado dessa ação criminosa. Ainda segundo a polícia, 5 criminosos participaram do assalto, levaram dinheiro e também pertences das vítimas. Foi entregue hoje em Belém a reforma do prédio da Câmara de Vereadores da capital. A obra do governo do estado durou quase 2 anos e teve como objetivo melhorar a estrutura destinada ao funcionamento do Legislativo Municipal. A reforma da sede da Câmara teve um investimento de mais de 28 milhões de reais com recursos do Tesouro Estadual. Entre as mudanças, a construção de 3 andares que agora abrigam o novo salão do plenário. A nova sede já está aberta para as atividades legislativas e para o atendimento ao público. Os kits da 33ª edição da Corrida do SESI começaram a ser entregues hoje. O Bruno Amâncio tem os detalhes. Olá, João e amigos do JL2. Começou hoje a entrega dos kits da Corrida e Caminhada do SESI 2025, que vai ocorrer nesta quinta-feira, dia 1º de maio, o Dia do Trabalhador. Esse ano, com uma novidade, a 33ª edição da Corrida do SESI Pará também será a primeira corrida nacional do SESI. Quem adquiriu o ingresso solidário precisa trazer os 2 quilos de alimento não perecível, além, é claro, de toda a documentação necessária para a retirada desse kit. Essa informação vale para todos. A retirada do kit ocorre hoje e amanhã, aqui no SESI da Almirante Barroso, das 8 da manhã às 9 horas da noite. Lembrando que a Corrida e Caminhada do SESI será nesta quinta-feira, dia 1º de maio, a partir das 6 horas da manhã, com largada e chegada no Portal da Amazônia. É isso, eu volto com você, João. Forte abraço. Valeu, Bruno. E a gente segue aqui com o futebol. O Paysandu segue sem vencer na 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Ontem o Papão empatou em 1-1 com o CRB no Mangueirão. A torcida bicolor chegou ao Mangueirão bem confiante. A galera estava animada. Bandeiras nos carros, vários lobinhos de pelúcia. A empolgação tinha um bom motivo. Maior campeão da Copa Verde, né? E te provou mais uma vez isso, né? E a taça estava presente no estádio. Ou melhor, as 5 taças. Chamava de Leão. Foi com essa energia que o Papão entrou em campo para enfrentar o CRB. E o time bicolor começou bem. Borazzi cabeceou e Matheus Albino fez grande defesa. O Paysandu seguiu em cima, encurralando o CRB na defesa. Em outra finalização de Borazzi, outra defesa de Matheus Albino. O atacante argentino tentou até de bicicleta, mas dessa vez ficou fácil para o goleiro. Aos 40 minutos, Ramon Martínez sentiu a coxa esquerda quando ia marcar Thiaguinho.
Aí o atacante avançou, cortou Luan Freitas e chutou no cantinho de Matheus Nogueira. 1-0 para o CRB. Martínez não continuou no jogo, foi substituído. E o empate do Papão veio em seguida. Matheus Vargas interceptou o passe e deixou Heverson livre para marcar. 1-1. Na volta do intervalo, o Cachorrinho quis participar da partida. Com o jogo valendo, Matheus Vargas também parou em Matheus Albino. Na tentativa de contra-ataque do CRB, Vilela deu um carrinho por trás. O árbitro deu cartão amarelo, mas foi chamado no VAR e decidiu trocar a cor do cartão, deixando o Papão com 1 a menos em campo. Mesmo assim, o time bicolor seguiu atacando. Borazzi chegou atrasado nesse cruzamento. Já nos minutos finais, Matheus Nogueira precisou salvar 2 vezes. E assim, o jogo terminou, sem vencedor. Não foi dessa vez que o Paysandu conquistou a primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Com empate em 1 a 1 com o CRB, o time bicolor segue na zona de rebaixamento, agora com 2 pontos em 5 rodadas. Falar um A, B, C, D, perdeu o gol. Cara, mas nós criamos muito, paciência, a bola não está entrando com naturalidade, mas a gente não deixa de lutar, de pelejar, é ter paciência mesmo, sabe? É claro, assim, eu não gosto de vender isso para o torcedor, porque temos que ganhar todos os jogos, a dinâmica do futebol é essa, mas internamente, com a cabeça fria, é isso que nos resta, Dinho. Já o Remo enfrenta o Amazonas sábado no Mangueirão em busca do retorno ao G4. O time azulino está no top 10 invicto e com o torcedor do Leão empolgado com a campanha. Quando o assunto é Série B, os remistas estão assim, tranquilos. Olha o seu Adriano, de boa depois de um empate fora de casa. Eu digo assim, para a Série B, eu acho que o dever de casa é fundamental. Agora, se fizer um empate, tá ótimo. Se tiver ponto maior ou ganhar, é excelência, né? Com 1 a 1 diante do Criciúma, o Remo somou 9 pontos na Série B. Saiu do G4, mas permanece invicto na competição. O rendimento tá bom. Bom, não tá ótimo. O treinador tá de parabéns. Só que ele tem que mandar o Jade para parar um pouco e tomar açaí, que tá meio pesado. A fase tá boa na segundona. Aumentou até a venda das camisas azulinas no Seu Francisco. O Remo sempre teve uma boa saída para camisa e agora com essa fase tá se mantendo o tabu de vender bem, graças a Deus. O time outro lado lá foi campeão e quase não vendeu nada. Não sei que título é esse que eles levaram, que nem procuraram por camisa. E Seu Francisco, calma lá, ele já tá cutucando o rival. Isso daí é cena para os próximos capítulos. Sábado, o Remo ainda pega o Amazonas pela 6ª rodada da Série B. Vai ter duelo de felinos no Mangueirão. A onça que tem medo do leão, meu patrão. Não é o leão que tem medo da onça, entendeu? Agora o nosso time é time frieira, entendeu? É só no totó, só no pé, entendeu? O Remo vai ter essa semana toda para treinar e para se preparar, porque depois do jogo contra o Amazonas pela Série B, tem a decisão do Campeonato Paraense. Serão 2 jogos no Mangueirão e contra o maior rival, o Paysandu. Quem? Você tá falando do pessoal lá de baixo, nós estamos lá em cima, entendeu? Eles têm que se preocupar com a gente, entendeu? Paysandu, quem é Paysandu já? Só quem é penta é o Remo, 33 partidas. Tem 2 anos que tu não ganha uma partida. 3 partidas sem ganhar o Remo. Tem 2 anos, campeão. Tem 2 anos que não ganha nada. Ih, rapaz, esse assunto é delicado. Já vou até embora antes que dê confusão. Valeu. E olha, é inquestionável. A culinária paraense enche os olhos e a boca. E a gastronomia de Belém entrou recentemente numa seleta lista mundial. Foi a única cidade brasileira considerada como polo da gastronomia. Olha só. Nas panelas, as cores e sabores de uma culinária que dá água na boca. Os pratos típicos realizar cada vez mais sonhos. Eu fico até porque assim, chegar onde eu cheguei hoje fácil não foi.
foi com muita luta, muita dificuldade, né? Mas graças a Deus está aqui, é meu. Aqui eu ainda vou conquistar muita coisa, um sonho de conquistar minha casa própria, que eu ainda não tenho, mais para frente um carro, por que não? São muitas as formas de aproveitar a riqueza dos ingredientes amazônicos. Dá para fazer desde pastel de tacacá até risoto de maniçoba. Basta usar a criatividade. Faz parte de nós, dos paraenses, querer comer sempre algo com a nossa própria culinária. Então é sempre interessante você ver, por exemplo, uma maniçoba com risoto, algo inusitado, feito por nós, paraenses, que conhecemos tão bem os nossos ingredientes. Na cozinha da Sandra, os ingredientes são usados estrategicamente. Ou estão de acompanhamento em uma fusão com a culinária gaúcha, ou estão nos temperos dos pratos. Belém é uma cidade perfumada através de suas ervas aromáticas, dos insumos que muitas vezes tem uma dificuldade muito grande para se achar fora de Belém. Então, nós temos uma gastronomia que eu digo que é bem peculiar, bem deliciosa. Toda essa riqueza fez Belém ser eleita a 7ª melhor cidade gastronômica do mundo, de acordo com um ranking publicado por uma editora internacional de turismo. De 15 cidades que aparecem na lista, Belém é a única brasileira. Foi classificada como uma porta de entrada para a biodiversidade da Amazônia. E se vocês me dão licença, eu vou tomar um tacacá. O tacacá é nosso carro-chefe. Logo em seguida, já com a maniçoba também, que é bem, entendeu? Mais pra frente eu vou trabalhar, que também o pessoal procura muito arroz de pato. Em uma terra com tantos sabores, cada prato é como uma tela em branco para as artistas da cozinha. E eu fico assim, lisonjeada de estar neste papel. Entende? Alimentando com amor, alimentando com carinho, com cuidado, com os insumos que são fantásticos. Significa que eu tenho muito a explorar ainda, que nós somos agraciados de ter ingredientes tão importantes e tão fáceis da gente utilizar e de perfumar uma comida, de entregar para alguém algo tão saboroso. A Juliana tomou um tacacá e ficou de boa, né? Nossa identidade. Deliciosa identidade. Os 2 restaurantes que você viu aí na reportagem estão participando do concurso Comida de Boteco, que mostra o potencial gastronômico da nossa região na etapa regional. Participam do evento 25 Botecos de Belém e Ananindeua até o dia 4 de maio. A lista com os nomes e endereços de todos os estabelecimentos e as regras para participar estão lá no G1 Pará. Vamos dar uma olhada aqui no seu comentário, sua participação no JL2, a Cris Moreira. Boa noite, Cris. Mesmo sendo descartada a possibilidade de surto, eu creio que temos que nos prevenir e tomar certos cuidados diante aí a essa doença. A Cris está se referindo à Mpox. Vamos nos cuidar o quanto pudermos. Ótima noite para você também, Cris. Um abraço. Obrigado pela participação aqui no JL2, assim como o Marquinho está fazendo. Uma boa noite. Que Deus possa nos livrar dessa doença horrível. Vamos nos prevenir e ficar em alerta. Lá de Anajás, a mensagem do Marquinho. Cuidado e cautela sempre, né, Marquinho? Sempre bom. Felipe de Abaetetuba, muito triste o que fizeram com esta garota em Redenção. Infelizmente, as pessoas não conseguem sentir um pingo de amor pelo próximo, que as medidas cabíveis sejam tomadas e que haja cada vez mais respeito, né, em toda e qualquer relação. Edson Leal, de Maracanã, existem muitas rodovias precisando de manutenção e de sinalização. Isso é um perigo para quem precisa viajar. O Edson está fazendo esse comentário depois que mostramos aqui no JL2 o trabalho de recapeamento que está sendo feito, tapa-buracos aí na PA 150, lá em Marabá. Outras rodovias também de lá dessa região que estão sob privatização vão passar por esse trabalho, mas é importante, né, Edson, que todo o Estado tenha esse cuidado. O JL2 de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. A gente volta a se ver amanhã. Até lá.